Olá, sou o acadêmico José Gonçalves, da segunda licenciatura em História. Hoje vou apresentar a parte das atividades práticas pedagógicas do primeiro módulo da apresentação do portfólio das práticas pedagógicas conceitual, depois a socialização. Na minha primeira convivência na escola, foi o contato diretamente com a diretora Maria Lucrécia Brito Silva e o coordenador Jamison Reis, no qual ela me levou até algumas partes da escola, me mostrando o espaço físico da escola e alguns registros fotográficos que tinha ali na escola, como fotos, e algumas artes desenvolvidas pelos próprios alunos, feita com reciclagem. Depois de me mostrar o espaço físico da escola e alguns registros da escola, a diretora Maria Lucrécia Brito Silva e o coordenador João Reis me apresentou ao professor de História, professor Zé Mazolene Bezerra da Silva, no qual estava desenvolvendo um trabalho naquele momento em sala de aula. Em seguida, ele ia sair para o pátio da escola Clidenor Gomes da Costa para apresentar uma palestra no qual ia trabalhar a parte do meio ambiente e a reciclagem, mostrando a importância da limpeza do pátio da escola, no qual seria de grande importância para a escola e para a saúde dos discentes que ali estudam, naquele espaço físico. Em seguida, me apresentei ao professor Zé Mazolene Bezerra da Silva, no qual fui convidado a participar de algumas atividades que ele estava desenvolvendo na sala, com o uso de algumas tecnologias, data show, tablet, notebook, ali na sala de aulas, e alguns jogos para desenvolver o aprendizado de alguns discentes, como jogo silábico, montagem de palavras e leitura e interpretação de texto, que envolva a escrita dos discentes, para desenvolver nesse trabalho, nesse planejamento do professor, tanto a leitura, a escrita de cada discente, para facilitar o seu aprendizagem, tanto ali no ambiente de sala e quanto fora da escola, quando chegar em casa, com tarefas de casa e etc. Essa compreensão e o objetivo da disciplina, das atividades propostas, foi no dia 20/6/2024, onde houve o conhecimento sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas durante a disciplina, pelo professor Zé Mazolene Bezerra da Silva, no ambiente escolar, aonde tivemos esse contato e a participação em algumas habilidades no qual ele estava desenvolvendo, que era jogo silábico, algumas apresentações de trabalho e palestra no pátio da escola Clidenor Gomes da Costa, no qual esses registros estão sendo mostrados nas fotos do portfólio, os momentos eu com o professor de História, a diretora, o coordenador e os alunos em pátio e em sala de aula, participando das habilidades no qual nós estamos desenvolvendo. Neste primeiro encontro, como eu falei, tive o contato diretamente com a diretora, o coordenador e o professor de História, José Mazolene Bezerra da Silva. A partir daí, parti para entrevistar, onde tive o contato com o professor para fazer a estruturação da entrevista. A entrevista no qual nós iríamos desenvolver os trabalhos dentro e fora de sala de aula, no qual ele me convidou. No segundo encontro com o professor José Mazolene Bezerra da Silva, o professor de História, e com sua permissão,
tivemos um contato mais aprofundado e começamos a falar sobre o mapa conceitual que seria apresentado com mais aprofundação sobre as habilidades no qual nós ia desenvolver dentro e fora de sala de aula. Com isso, foquei nas entrevistas, fizemos a descrição sobre essa primeira entrevista, a convivência das práticas pedagógicas, a coleta de dados com a entrevista, incluindo, a partir dali, comentei com o professor das práticas do dia dentro e fora do espaço da escola. Assim, declarou o professor da área da educação que é proativo a aplicação das suas atividades, o plano de aula, né? Tá sempre com o plano de aula em mão para desenvolver suas atividades, né? Suas habilidades com bom aproveitamento. Ele falou que com o plano de aula em mão é a forma mais clara e objetiva que percebe-se que de melhoria e desempenho entre o professor e o aluno. A partir desse ponto, nós sentimos a necessidade de pontuar este plano de aula como uma das ferramentas principais no ensino de aprendizagem. Deste plano de aula, ele passou a ter um ganho e um desempenho de tempo melhor dentro e fora de sala de aula. Com um plano de aula bem elaborado, o professor ganha tempo, ganha um bom aprendizado ao discente, ensina com facilidade a habilidade no qual ele está desenvolvendo e ganha também a interação dos discentes dentro e fora de sala de aula. Com isso, fizemos alguns registros fotográficos desenvolvendo atividades como jogos silábicos, teatro, palestra no pátio da escola, como está registrado aí as fotos no portfólio. A partir desse plano de aula, nós começamos a desenvolver o mapa conceitual, onde fizemos registros fotográficos dentro da sala de aula, do plano de aula, no qual eu estava desenvolvendo, no qual registramos trabalhando a leitura, a escrita, a montagem de palavra e algumas apresentações no pátio da escola. Como mostra aí no registro do portfólio, algumas fotos registradas durante o desenvolvimento do meu trabalho dentro e fora da sala de aula, na escola Clidenor Gomes da Costa. Para o desenvolvimento desse trabalho, junto com o professor Zé Mazolene Bezerra da Silva, professor de História, usamos alguns métodos de tecnologia, notebook, data show, celular, para pesquisar e desenvolver essas aulas com mais tecnologia e facilidade. Usamos essa ferramenta só quando necessário para desenvolver essa habilidade. O mapa conceitual foi desenvolvido na turma do 4º e 5º ano da Escola Clidenor Gomes da Costa, do ensino fundamental, pelo professor formado em Pedagogia, José Mazolene Bezerra da Silva, que trabalha há mais de 15 anos na área da educação, no qual ele me falou que nas suas aulas desenvolve esse trabalho utilizando algumas ferramentas tecnológicas para ajudar no desenvolvimento do discente e na sua melhoria, que hoje, na atualidade, precisamos aprender os meios digitais e usar para desenvolver com melhoria o nosso aprendizado dos nossos discentes dentro e fora de sala de aula. Também pude observar nas aulas do professor que ele usa algumas ferramentas como tesoura, cola, caixa, para desenvolver alguns trabalhos de recorte e colagem, para trabalhar a leitura de texto
leitura de palavras e formar alguns jogos silábicos e formação de palavra e pequenos contextos para trabalhar em apresentação de seminário dentro e fora da sala de aula. O professor também utiliza ainda o quadro branco, pincel, para desenvolver algumas atividades. Usa o caderno dos alunos para corrigi-lo durante o desenvolvimento das habilidades e a leitura para a leitura compartilhada com os discentes durante a sua aula. 2 dias da semana ele utiliza para trabalhar a leitura, a escrita e a interpretação de texto com esses alunos, tanto na sala de aula quanto no pátio da escola, quando há palestra e apresentação de algum projeto. Segundo o professor e a minha observação durante a entrevista, o professor usa alguns projetos para chamar a atenção das famílias à escola, como projeto para o meio ambiente, para trabalhar o espaço da escola, manter o espaço da escola limpo, algum projeto para desenvolver a parte de chamar as mães a participar mais da escola, a estar desenvolvidas nas tarefas da escola, e os alunos manter o pátio da escola limpo. Então ele usou um projeto sobre o meio ambiente, no qual os alunos mantêm o pátio da escola sempre limpo, para uma boa aprendizagem e para uma boa saúde dos discentes naquele espaço físico da escola Clidenor Gomes da Costa. Uma das virtudes do professor é manter sempre o planejamento em dia, né? A ferramenta principal do professor, segundo ele, é o planejamento. Segundo ele afirmou, sempre está com o planejamento em dias em mão para desenvolver um trabalho com qualidade em leitura, escrita, em qualquer tipo de projeto envolvendo a educação. Essas atividades no qual o professor foi citado e que mostra na fotografia, nós desenvolvemos em sala de aula, palestra, trabalho de recorte, colagem e habilidades sendo desenvolvidas em sala de aula, tudo administrado pelo professor de História, José Mazzoleni Bezerra da Silva. Segundo o professor, o seu crescimento está de acordo com o seu profissionalismo. Desenvolver o seu profissionalismo com qualidade para crescer e ser reconhecido na sociedade como um bom profissional. Segundo o professor de História, José Mazzoleni Bezerra da Silva, ele ama seu trabalho e quer cada dia mais desenvolver o seu plano de carreira com mais facilidade e ser reconhecido no município e no mundo como um bom profissional. Segundo o professor, como mostra no portfólio, uma das suas virtudes é usar as ferramentas digitais para facilitar o aprendizado do discente dentro e fora de sala de aula, em pesquisa. Mas, segundo ele, só usa essas ferramentas quando há necessidade. Por exemplo, notebook, tablet, data show, para fazer pesquisa, apresentar trabalho e caixa de som. Todas as ferramentas tecnológicas, segundo o professor, só poderão ser usadas a necessário do desenvolvimento das suas habilidades, no movimento e no desenvolvimento da atividade administrada pelo professor de História, José Mazzoleni Bezerra da Silva. Segundo o professor José Mazzoleni Bezerra da Silva e eu, acadêmico José Gonçalves Souza, da segunda licenciatura em História, o aluno aprende mais praticando, na prática, mostrando o seu aprendizado, aprendendo com o professor aprendendo com o discente e assim trocando suas experiências um com o outro, aprendendo no dia a dia, um com o outro, educador com o aluno e o aluno com o educador. Assim formamos uma educação de qualidade.